Louvado seja o nosso Deus. Deus os abençoe, meus ouvintes. Nós vamos encarar um assunto aqui. Eu sinto a responsabilidade muito grande, até porque eu tenho analisado as coisas de uma maneira muito profunda. Tenho tentado aproximar de Deus o máximo que eu posso. E uma vez que nós estamos vivendo as últimas horas, como diz a Bíblia, agora são os últimos minutos, não é? Primeira carta de João 2,18. Lá está escrito lá, filhinhos, já é a última hora. Isso é quase mais de 2000 anos atrás, quando João escreveu sua primeira carta ali. Falou, filhinho, já é a última hora. Imagina agora, depois de 2000 anos. Então, certamente, ouvintes, nós estamos vivendo momentos derradeiros aqui na face da terra. E uma vez que Deus prometeu, e Ele é um Deus que quando promete, cumpre. Ele prometeu revelar todos os mistérios da palavra, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, cumprir-se-á o segredo ou mistério, tanto faz, segredo de Deus, como anunciou seus servos os profetas. Então veja, sem dúvida alguma, um dos grandes mistérios é o mistério da piedade, da divindade. O próprio Deus em si, se ele não se revelar para a pessoa, como que possamos conhecer Deus? Como que possamos conhecer Deus? Precisa-se de uma revelação, até porque existe uma linguagem celestial e existe uma linguagem espiritual, terrena. Aí veja, ouvintes, provando isso, você toma São João capítulo 3, versículo 13. Jesus falou assim, ninguém subiu ao céu, a não ser o que está no céu, a não ser o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como que pode isso? Ninguém subiu ao céu, a não ser o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Agora, Jesus estava ali na terra. Então há uma linguagem celestial, há uma linguagem terrena, há uma compreensão intelectual das Escrituras, há uma compreensão espiritual. Há uma compreensão espiritual, a gente vê em todo o decorrer das eras. Você vê Caim e Abel ali, os primeiros, adorando a Deus. Um adorava de maneira intelectual, o outro adorava a Deus de maneira espiritual. Tem gente que tem uma fé intelectual, tem gente que tem uma fé espiritual. E um dos grandes assuntos, um dos grandes mistérios da Bíblia, que está em torno de Deus. Quantos deuses existem? Quantos deuses? Existe um só Deus? Ou são três? Ou é um só Deus em três pessoas? Essa doutrina que é um tanto quanto difundida. Uns falam uma coisa, outros falam outra. Vamos, ouvintes, nesta hora ver e ouvir o que diz a palavra? Vamos? Porque já que uma igreja fala uma coisa, um pastor fala outra, e um não sei o quê, e essa sucessão sucessiva, vamos ver o que a Bíblia diz? Eu quero ler em São Mateus capítulo 28, versículo de número 19. Aí Jesus diz assim, portanto ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meus ouvintes. Aí eu te pergunto, são três pessoas, e eu quero partir daqui. E o título dessa mensagem é quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu quero dizer, quem é este Pai, quem é esse Filho e quem é esse Espírito Santo. Um dos grandes erros das pessoas é o seguinte, eles pegam a Bíblia aqui em São Mateus 28, versículo 19, é o penúltimo versículo do último capítulo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é esse Pai, Filho e Espírito Santo, ouvintes? Que nós devemos batizar no nome dele. Quem é ele? É a mesma coisa, a gente pega um livro, uma história, digamos que seja a história de Joãozinho e Maria. Aí você pega o livro, vai lá no último capítulo, na última página, e você lê assim, Joãozinho e Maria foram felizes para sempre. Aí alguém te pergunta, quem é esse Joãozinho e Maria?
Para você saber quem é esse Joãozinho Maria, você tem que voltar para o começo do livro. É isso, correto? Volta para o começo do livro. Aí você vai saber quem que é o Joãozinho Maria. Se Jesus falou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem é esse Pai, Filho e Espírito Santo? Volta para o começo da Bíblia. Volta para o começo de São Mateus. Volta para São Mateus, capítulo de número 1. Não é verdade? Porque nós lemos aqui no último capítulo e penúltimo versículo. Agora nós tomamos São Mateus, capítulo 1, para ver como é que foi o nascimento de Jesus. Porque todos nós sabemos que Jesus é filho. Mas quem sabe Jesus também é pai? E se eu te provar na Bíblia, na sua Bíblia, que Jesus é pai? É filho, você sabe que ele é, não sabe? E se eu te provar que também ele é Espírito Santo? Aí, ouvintes, olha o que você vai entender nessa hora. Aí você vai entender por que todos os batismos na Bíblia, você vai ver que a Bíblia não tem erro. Aí você vai entender por que Jesus falou em São Mateus 28:19, vai batizar em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você vai entender que em Atos 2:38, os discípulos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai entender por quê. Você vai ver que é a coisa mais simples do mundo. E eu tenho certeza que você não vai conseguir ficar sem batizar em nome de Jesus, se é que você quer ir para o arrebatamento. Caso contrário, isso é com você e Deus. Agora veja. Em São Mateus 1, se eu vou falar, saber quem é Jesus, eu vou só falar do nascimento dele. Em São Mateus 1,18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Quem que é o pai da criança? Maria concebeu do Espírito Santo. Aí um moço veio falar para mim uma coisa: é obra e graça do Espírito Santo. Ele nem sabia o que ele estava falando. Obra e graça do Espírito Santo. Está escrito aqui que Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. Vai te dar um choque, mas eu vou te provar na Bíblia. Aí, o versículo 19, São Mateus 1, 19 e 20. E então José, seu marido, como sendo um homem justo, não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso em sonho, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, São Mateus 1, 20, e projetando ele isso, deixar Maria secretamente, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Pronto. O que está gerado nela é filho do Espírito Santo. São Mateus 1, 20. É a sua Bíblia que está falando. Então nós já descobrimos que o pai de Jesus é o Espírito Santo. Por quê? Por quê? É isso que nós temos que entender, ouvintes. Nós temos que discernir os ofícios de Deus, as manifestações de Deus. Eu acabei de provar aqui agora, pela Bíblia. Aí você vai entender uma coisa, deixa a Bíblia interpretar a Bíblia. Eu não vou interpretar, é a Bíblia te interpretando a Bíblia para você. Quer dizer, Deus é o seu próprio intérprete. Nós temos duas escrituras, embora tenha mais, mas eu quero tomar duas. Eu tenho duas escrituras no Velho Testamento, lembre-se. Velho Testamento. Pega Levítico 11 e o versículo 44. E vós vos santificarei porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Você toma o Salmo 99, 9, lá está falando que o nosso Deus é santo. O Deus do Velho Testamento, a Bíblia está falando que ele é santo. Santificareis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Ele é santo, Está escrito em São João 4, 24, agora o Deus do Novo Testamento, Jesus vem e fala assim, São João 4, 24, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Bom, conclusão. Se Deus do Velho Testamento é santo e Jesus falou que esse Deus é Espírito, conclusão, ele é Espírito Santo. Amém? É isso verdade ou não é? Ou eu estou usando assim, ou eu estou usando versículo isolado? De maneira nenhuma, calma, só me dá mais um pouquinho de tempo. Aí, ouvintes, uma escritura muito usada, eles dizem assim, mas o Pai enviou o Filho. Sim. São João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, que deu o seu Filho unigênito. Mas o Deus, o Pai que enviou o Filho, esse Pai veio no Filho.
esse pai não deixou o filho só, não, ele veio nele. Vamos ver? Vamos ver a mesma Bíblia, o mesmo Evangelho de São João 14? No versículo de número 8, quando Filipe falou, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus falou, Filipe, há tanto tempo estou convosco, não tens conhecido a mim? Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e o Pai está, olha o verbo, presente, o verbo está, presente. O Pai está em mim. Aí eu te pergunto, qual o Pai que estava em Jesus? Qual Pai que estava em Jesus? O Pai que estava em Jesus era o Pai que o gerou, hein? Quem estava o Pai que estava em Jesus é o Pai que o gerou. Agora, qual o Pai que gerou Jesus? Eu acabei de falar. Quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Agora eu vou pegar uma coisa tremenda aqui, ouvinte. Oh, como eu amo isso. É tão bom a gente saber que daquilo a gente tá pregando, sabe? Não tá enganando o povo, tá mostrando a verdade. Agora isso pode ser um tanto quanto estranho para você, mas calma, examina as Escrituras. Examina a Bíblia. E vai prestando atenção no que você está ouvindo. É tão glorioso pregar essas verdades e provar dentro das Escrituras. Não é fazer como muitas pessoas descaridosas que querem defender a doutrina da Trindade, pega coisa isolada, sabe? Pegam coisas que não tem na Bíblia e quer dar pro povo. Oh, que descaridade. Certamente eles escolherão o que estão plantando. Agora, o Pai que está em mim. São João 14, a partir do versículo 8. O 9 ele fala, o Pai que está em mim é que faz as obras. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Qual o Pai que estava em Jesus? O Pai que estava em Jesus é o Pai que o gerou. E o Pai que gerou, São Mateus 1, versículo 20. José, o anjo falou, não tema receber Maria por tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Quem gerou aí essa criancinha no ventre dela é o Espírito Santo. Quem é o Pai então, ouvintes? Quem é o Pai? Quem é o Pai? É claro que o Pai é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Aí eu vou ter que repetir. E eu sei que não vai ficar repetitivo, não. Isso é só para você captar. Aí você toma São João 4, 24. Jesus falou, Deus é Espírito. Aí, lá no Velho Testamento, a Bíblia diz, Levítico 11, 44, Salmo 94, 99, 9. Deus é santo. Vós o santificarei, porque o Senhor vosso Deus, sou santo. Isso é o Deus do Velho Testamento falando. E Jesus falou que esse Deus é santo. E Jesus falou que esse Deus é Espírito. Então ele é Espírito Santo. E esse Espírito Santo gerou um corpo para ele. Ele gerou um corpo para ele, para nesse corpo habitar. O corpo de fora chamava Jesus, restringia somente ao Filho. Mas o que estava ali dentro era o Pai Todo-Poderoso. É por isso que Jesus falou em São João 10, 30. Eu, a carne, e o Pai, que é Espírito, somos um. Não somos duas pessoas, não. Somos um único Deus, com 3 ofícios maiores. Oh, mas que coisa tremenda. Aí, ouvintes, você já está falando assim, ah, pastor, e quando Jesus batizou? E quando Jesus batizou? E aquelas 3 pessoas ali? Vamos ver se é 3 pessoas mesmo. Isso está registrado na sua Bíblia. Isso está em São Mateus, capítulo de número 3, a partir do versículo 13. São Mateus 3,13, ali narra o batismo de Jesus. Ele entrou na água, quando João batizou, ele saiu das águas e o céu se abriu e o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, porque o Espírito Santo não é uma pomba, em uma forma, ele assumiu a forma corpórea de uma pomba, e tem um porquê que ela assumiu isso, porque quando Deus quis simbolizar a si mesmo como Espírito, ele simbolizou como a ave mais pura que existe. A única ave que existe que não tem fel é a pomba. Por isso que o grande Espírito Deus simbolizou a si mesmo como o ser celestial, como uma pomba que não tem fel, que não tem amargura. E quando ele quis simbolizar a si mesmo aqui na terra, ele simbolizou no animal mais manso que existe, um cordeiro. Por isso que Jesus é chamado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ouvintes, o céu se abriu, o Espírito em forma corpórea de uma pomba. Agora olha, uma voz do céu falando assim, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quem é que chama de filho, não é o Pai? De onde que o Espírito Santo está descendo? Não é do céu? Não é do céu? Quem que está descendo sobre Jesus? Não é o Espírito Santo? E o Espírito Santo está falando, esse é meu filho amado? E não foi o Espírito Santo que gerou a Jesus? Não foi o Espírito Santo que gerou a Jesus? Quem é o Pai de Jesus? Não é o Espírito Santo? Então Jesus e Deus é um só. Jesus e o Pai é um só. Eu e o Pai, nós somos um. Então, aqui já poderia encerrar o assunto. Quem é Pai, Filho e Espírito Santo? Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo.
O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Ouvinte, se você não entende uma coisa dessa, tem que ter, você está com um problema de mente, então você está cauterizado por Satanás para não entender uma verdade dessa. E eu sei que talvez você nunca ouviu isso, eu tenho que falar. E às vezes a gente repete, é só para que isso penetre no seu coração. Quem que gerou Jesus? Não foi o Espírito Santo? E Jesus falou, o Pai que está em mim. Qual Pai que estava em Jesus? O Pai que estava em Jesus é o Pai que o gerou. Quando o céu se abriu sobre o batismo de Jesus, o Espírito Santo descendo do céu para pousar em Jesus. E quando o céu abriu, a voz do céu, porque o Espírito Santo estava vindo do céu. Voz não é pessoa, é a voz de uma pessoa, é a voz do único Deus. É a voz do Pai Todo-Poderoso descendo no seu corpo, no seu filho, na sua casa. Aí quando o Espírito Santo descendo do céu falou, este é o meu filho amado. Quem chama de pai, quem chama um filho de pai, quem chama uma pessoa de filho é o Pai. Aí o Pai está falando, esse é o meu filho amado. E pousou sobre ele, fazendo de Jesus o único Deus. Por isso que Jesus falou em São João capítulo 5. Por isso que Jesus falou em São João capítulo de número 5, ele falou assim, eu vim em nome de meu Pai. E qual que é o nome que ele veio aqui, gente? Um nome que foi dado por ele. Um nome que foi dado a ele por um anjo. Antes dele nascer, o anjo já tinha ministrado o nome dele. Por, aliás, o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Pega São Mateus capítulo 1, pega 21 ao 23. Pega São Mateus 1, 21 ao 23. Tudo isso aconteceu para que cumprisse o que fora dito pelo profeta. Que ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Por, aliás, o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Então, quando Jesus ele veio em nome do seu Pai, qual que é o nome que ele veio? Ele veio em nome de Jesus. Por isso que ele falou que tudo que nós vamos fazer, temos que fazer em nome de Jesus, dando por ele glória ao Deus Pai. Colossenses 3,17. Tudo que fizer, por palavra ou por obras, fazer em nome de Jesus, dando por ele glória ao Deus Pai. Porque o Pai recebe glória onde? No Filho. São João 14, versículo 12. O Pai é glorificado no Filho. São João 14, 13. Pega São João 14, 13. Tudo que pedis em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, Jesus falou, eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitam. Se outro vir em seu nome, esse vocês aceitam, né? Está em São João capítulo de número 5. Ora, meu ouvinte, se ele vem em nome do seu Pai, então nós estamos descobrindo nessa mensagem que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Agora, ouvintes, já que eu estou provando isso, deixa eu rechear mais com a Bíblia. Eu creio que isso já ficou muito claro para você. Aí quando alguém falar para você que o batismo de Jesus são 3 pessoas, o Filho, a pomba e a voz, essa pessoa tem que estar doente da cabeça para afirmar uma coisa dessa. Pomba não é pessoa, voz não é pessoa. E Deus, sendo onisciente, ele manifesta de 50 mil maneiras ao mesmo tempo, se ele quiser, porque ele é onisciente, sendo o mesmo Deus ao mesmo tempo a mesma pessoa. Então, ouvintes, está muito claro. O céu abriu, o Pai falou, esse é o meu Filho amado. E o Pai que gerou, eu provei que é o Espírito Santo. E eu provei que é o Espírito Santo e está na sua Bíblia. Agora a responsabilidade é sua. Você vai simplesmente examinar as Escrituras, porque você julga nela ter vida eterna. E são elas que testificam disso que eu estou te falando. Não deixa ninguém te enganar, não. Examina a Bíblia. Agora, ouvintes, você sabe que Jesus é filho, sabe? Nós já te provamos. E você sabe que ele recebeu esse título de filho, que lá na eternidade não tem esse negócio de filho, não. Filho eterno. A própria palavra já quebra a doutrina das pessoas e ela não desconfia. Como é que pode existir um filho eterno, não? Ouvintes, como é que pode falar que existe a coexistência de Jesus como filho? Como o filho teve um princípio? Como o filho teve um princípio, terá fim, será um único Deus, todo-poderoso, haverá um só nome aqui, de um só Deus. Zacarias falou isso no seu capítulo 14. Como que pode existir? A própria palavra já perde o sentido, o Filho eterno de Deus. Se ele é filho, ele teve um princípio. Ele teve um princípio, ele foi chamado de filho. É da manjedoura em diante. Pega para você ver, São Lucas 1,35, e ele será chamado Filho de Deus. É da manjedoura em diante. Por quê? Porque lá na eternidade, Isaías 9,6, ele é chamado de Pai eterno. O que você entende por isso, ouvinte? Pai eterno? Será que tem 2 pais na eternidade? Se Deus é um e o Espírito Santo é outro, será se Jesus teve 2 pais? Porque eu provei que o Espírito Santo é o Pai de Jesus. E eu provei que Deus é Espírito. Eu provei que Deus é Espírito. Aí você toma uma Bíblia, você toma uma escritura em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, 19. 2 Coríntios 5, 19 está escrito: ao saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Qual Deus que estava em Cristo?
Qual Deus que estava em Cristo? O Deus que estava em Cristo, Jesus falou, o Pai que está em mim. O Deus que estava em Cristo é o Deus Espírito, porque não existe outro. Como é que você vai separar Deus do Espírito Santo? Aí Deus, querendo se revelar a nós, ele nasceu de mulher. Foi gerado do ventre de Maria. Aí sobre aquele corpo Deus desceu. Aí por isso que em Colossenses 2,9 fala que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Qualquer pessoa. Olha, irmão, até uma criança entende isso. Até uma criança entende isso. Até uma criança entende isso. Não precisa pegar semática e não sei o quê, e exegética. Olha, a simplicidade das escrituras, gente. Eu tô no terreno da Bíblia. Eu estou no terreno da palavra. É muito simples. Então veja, Jesus recebeu esse título de filho, é da manjedoura em diante. Mas Isaías 9,6, examina na sua Bíblia. Ele é chamado de Pai eterno. Então estou provando que ele é pai. Estou provando que ele é filho. Quer mais uma escritura que ele é pai? São João 14, versículo de número 18. Jesus falou assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem é que deixa órfão, ouvinte? É o avô, o tio ou o pai? Claro que nós sabemos que quem deixa órfão é um pai. Um pai que abandona uma criança, o deixa órfão. Vê? Então Jesus está falando assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele não enviou uma suposta terceira pessoa da Trindade, não. Não existe isso na Bíblia, terceira pessoa da Trindade, não. Jesus é todo Deus. Aí alguém fala, pastor, do jeito que o senhor está falando, o senhor acabou de provar que Jesus é pai, que Jesus é filho, nós já sabemos, mas o senhor consegue provar que ele é espírito? É tudo que eu quero. E vou tomar a Bíblia. Primeiro, ouvintes, vou tomar 3 escrituras. Se isso não te provar, não sei o que mais prova. 1 Coríntios, você toma o capítulo de número 15, o versículo de número 45, lá está escrito que o primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão foi feito em espírito vivificante. O que é espírito vivificante? Espírito que dá vida. Qual é o espírito que dá vida? É o Espírito Santo. Por isso que Jesus falou em São João 6,63, as palavras que vos digo são espírito e vida. Espírito e vida. Então, meus ouvintes, eu quero tomar mais uma escritura. Eu quero tomar ainda a segunda carta aos Coríntios. Você toma o seu capítulo de número 3. Segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 3, você vai ver o versículo de número 14. Lá está escrito que Deus, o Senhor, é Espírito. Deixa eu retificar aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, 17. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O Senhor é Espírito? Que Senhor é esse? Que Senhor é esse? Esse Senhor é Jesus. Por quê? Porque nós temos a escritura em São João 13:13. Jesus vai falar para nós que ele é Senhor. Ele desceu do céu e falou em São João 13:13. Vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ele é Senhor e mestre. Ele é aquele Senhor de São João 8:58. Antes que Abraão existisse, eu sou. E a sua Bíblia diz, em Colossenses 4, primeiro versículo, que nós temos um Senhor no céu. Um Senhor no céu. São 2 não, viu? Não são 3 não, viu? Não são 2 não, não são 3 não. Nós temos um Senhor no céu. Eu estou pegando Bíblia. Temos um Senhor no céu. E Senhor? Jesus falou que é esse Senhor. Ele falou que é esse Senhor. Que Senhor? E esse Senhor é todo poderoso. Apocalipse 1:18. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que é e que há de vir, o todo poderoso. Apocalipse 1:8. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Mas você quer mais escritura? Então, 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é Espírito. E acabei de provar que Senhor é esse. Quer mais uma escritura? O que está escrito na primeira carta a Timóteo 3:16? Sem dúvida alguma, grande é o mistério da Trindade. Não. Lá está escrito em 1 Timóteo 3. Você vê um homem psicólogo. Você vê um homem estudado que tem milhares de preços de sangue na mão dele. Você vê um homem falar que por isso que é chamado mistério da Trindade. Misericórdia, gente. Onde está escrito mistério da Trindade na Bíblia?
O mistério de Deus são 3 pessoas, pregadores. Se a sua Bíblia fala em Colossenses 2:2 que o mistério de Deus é Cristo, uma pessoa. Aí você toma aí 1 Timóteo 3:16, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que manifestou em carne. Quem manifestou em carne, ouvintes? É o Filho ou o Pai? Porque não tem uma escritura que fala que o Filho manifestou em carne. Quem manifestou em carne foi Deus. São João 1:1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. 1:14 de São João. E a palavra se fez carne. A palavra que é Deus se fez carne e habitou no nosso meio, habitou entre nós. Emanuel não é a segunda pessoa da Trindade conosco, não. Emanuel é Jesus, é Deus conosco, é o único Deus, ouvintes. Ele é o único Deus. Ele falou na primeira carta de João 5:20, e vindo é o Filho de Deus, chamado Filho. Calma, ele é chamado de Filho de Deus. Vindo é o Filho de Deus e nos deu entendimento para compreender o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro, que a Bíblia estamos, isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Há outro Deus fora de Jesus? Se você consegue ver outro Deus fora de Jesus, foi a igreja romana que te mostrou. Não existe. Jesus é o único Deus. Um homem de fora que está dentro dele, sabe quem que é? É o Deus todo-poderoso, invisível, o Espírito, fazendo de Jesus o único e verdadeiro Deus. Então, meus ouvintes, olha aí, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que manifestou em carne foi justificado em espírito. Como é que é? Aquele que manifestou em carne como filho, ele foi justificado como espírito. Então ele é pai, ele é filho, ele é Espírito Santo. 3 escrituras, ouvintes? 3? Provando que Jesus é espírito? Aí você pensa que existe 3 espíritos lá no céu? Eu estou provando que Jesus é espírito. Eu estou provando que o Espírito Santo é espírito. Eu estou provando que Deus é espírito. Eu estou provando em São João 4:24 que Deus é Espírito. Eu estou provando em São João, em 2 Coríntios 3, versículo de número 17, que Jesus é o Espírito, o Senhor é Espírito. E nós sabemos que o Espírito Santo é Espírito. São 3 Espíritos? Aí você teria que fazer a Bíblia mentir. Efésios 4:4. Há um só corpo e um só Espírito. Como é que você... Nós não podemos. A Bíblia é como um grande quebra-cabeça. Ela tem que enquadrar todinho, ouvintes. Ela tem que enquadrar a Bíblia com a Bíblia. Ela tem que enquadrar a Bíblia com a Bíblia. E aí, são 3 espíritos? Existem 2 espíritos lá no céu, 3 espíritos? Se existe um único espírito, que é Deus, um único espírito, e esse Deus tem um nome humano, que é o Senhor Jesus Cristo, que veio aqui se revelar, porque Jesus significa Salvador, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. São Mateus 1, versículo 21 ao 23. Ele salvará o seu povo. A palavra Jeová significa Jesus Salvador. Josué, Jeová Salvador. E Jesus é Jeová Salvador, salvará o seu povo. Antes de Jesus nascer, ele já tinha um povo. Antes de Jesus se encarnar, ele já tinha um povo. Que ele vai salvar o seu povo do seu pecado, um bebê. Aí se você tem a revelação, o anjo falou que ele se chamará Jesus, aliás, o nome de Jesus. Aí o anjo falou para José, o anjo falou para os pastores em São Lucas capítulo 2, São Lucas 2:9. O anjo apareceu e falou assim: hoje vos nasceu na cidade de Davi. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha que tremenda revelação é a palavra de Deus. Pega São Lucas capítulo de número 2, aí você tira a sua conclusão. São Lucas capítulo 2, versículo de número 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Uma criança já era Senhor. Quem que nasceu? Jesus. Ele é chamado de Senhor e Cristo. Se Jesus é chamado Senhor e Cristo, ele é Senhor, Jesus, Cristo. Aí nós temos uma escritura. Olha como é que é a Bíblia, irmão, sem sair do contexto, olha como é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Aí nós temos uma escritura em Atos, Pedro falando, em Atos no capítulo de número 2, no versículo 36, sabe o que Pedro falou? Pedro falou uma coisa gloriosa, olha aqui, ele falou assim: saiba com toda a casa de Israel com toda certeza. Atos capítulo 2, 30, versículo de número 36, ele diz assim: saiba, pois, com toda certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus é Senhor e Cristo, então ele é Senhor Jesus Cristo. Senhor Pai,
Jesus Filho, Cristo, que fala de unção, é o Espírito Santo. Então, quando é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, qual que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Aí, ouvintes, é por isso que você vê aí, ó, São Mateus 28, 19, Jesus nunca falou para batizar em nomes, plural, em nomes do Pai. Ele falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Examina essa mensagem que você está ouvindo. E eu acabei de provar que Pai, Filho e Espírito Santo é Jesus. Então, olha como é que não tem erro na Bíblia. Aí você pega Atos 2:38, Pedro batizou em nome de Jesus Cristo. Você pega Atos 8, versículo de número 14 e 15, 14 ao 16, Filipe batizou o povo em Samaria em nome de Jesus Cristo. Você pega Atos capítulo 10, versículo 47 e 48, Pedro batizou Cornélio com a sua família em nome de Jesus. Você toma Atos 19, versículo 1 ao 5, Paulo batizou aqueles discípulos em nome de Jesus Cristo. Já eram batizados no batismo de João, tiveram que ser batizados de novo. É igual se você fala, eu fui batizado em Pai, Filho e Espírito Santo. Você é católico, você é pagão, você precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque, irmão, não existe pecado fora do nome de Jesus Cristo, não. Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus Cristo. Aí você toma a primeira carta de João 2:12, pelo seu nome, vocês têm o pecado perdoado. É pelo nome de Jesus que os nossos pecados são perdoados. Em Atos capítulo 10, 43, a estes dão testemunho todos os profetas, que todos que creem no seu nome receberão o perdão dos pecados. Você toma São João 1, versículo 12, 11 e 12. Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber os que creem no seu nome. É pelo nome dele que nós somos perdoados os nossos pecados. Então, ouvintes, você tem duas alternativas. Você, pregador, você tem duas alternativas. Ou você crê que a Bíblia é toda a verdade, e é nisso que nós estamos crendo, que Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo, que são títulos, são 3 títulos de um único Deus. Ou então você vai fazer, como eu já ouvi líderes, com milhares de pessoas que o seguem, falando que fica com Pedro, que fica com Jesus e não com Pedro. Meu Deus do céu, isso quase adoece a gente ouvir pessoas falar isso. Não, eu fico com Jesus, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não fico com Pedro para batizar em nome de Jesus Cristo, não. Foi Pedro que falou ou foi o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo tinha acabado de descer ali. Tá vendo? Aí você fala que a Bíblia está errada, que se essa parte da Bíblia em Atos 2 não tá certo, qual parte da Bíblia que estaria certa, ouvintes? Hein? Ou você chama Pedro, ou você fala que fica com Jesus e não fica com Pedro e fala que Pedro é mentiroso, que Pedro errou, que Pedro falhou, ou então você recebe a revelação da palavra e se salva. Viu, ouvintes? Viu o que é Pai, Filho e Espírito Santo? Viu por que você só vai ver na Bíblia batismo em nome de Jesus Cristo? Porque nenhum dos apóstolos nunca batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem batizou isso foi a igreja romana. Isso foi na morte do último apóstolo. Enquanto os apóstolos viviam, todos os batismos eram em nome de Jesus. E lembre-se, eu já falei várias vezes, Efésios 2:20. A igreja de Cristo ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Fundamento é doutrina, fundamento é alicerce daquilo que os apóstolos e profetas pregaram. E nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas nunca falaram de 3 pessoas, nunca falaram de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele falou de um único Deus Pai. Nunca falaram de Deus Espírito Santo, Deus Filho. Isso aí é a igreja católica que colocou. Aí a igreja evangélica quer dar uma consertada, fala, não, é um Deus só em 3 pessoas. Complicou a coisa mais. É por isso que nasceu a doutrina das testemunhas de Jeová, que são outros que também erram. Chamar Jesus ser superior a Deus, superior aos anjos e inferior a Deus. Ou Jesus é todo Deus, ou ele não é nada Deus. Porque não existe 2, não existe um Deus menor, não. Você toma Isaías 45, você vai ficar boquiaberto, escandalizado, que a Bíblia falando que existe um único Deus. E esse Deus lá do Velho Testamento, que noutrora manifestava como orvalho, como fogo, como chuva, manifestava como coluna de fogo, agora ele manifestou como homem para redimir-nos, para redimir nós homens. Então, ouvinte, receba essa revelação. Pai, quem é o Pai? Quem é o Filho? Quem é o Espírito Santo? É o Senhor Jesus Cristo. Pega essa mensagem que nós pregamos, examina ela, anota as escrituras, que você me ouvindo, se você me ouvir e querer examinar na Bíblia, você vai perder o assunto. Mas tudo que eu citar, pega, anota e confere para ver do jeito que eu estou falando se não está escrito na Bíblia. Pega. Aí, ouvintes,
Você precisa ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar de novo, pastor? Se você nunca batizou em nome de Jesus Cristo, você nunca foi batizado no verdadeiro batismo. Ouvintes, peça o seu batismo em nome de Jesus Cristo. E eu quero encerrar aqui. Pedir que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, que o Todo-Poderoso possa te iluminar, possa te esclarecer essas verdades. Em nome de Jesus Cristo, eu te entrego ao Todo-Poderoso para que as verdades da palavra te sejam reveladas. Em nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.